Shalom pessoal, tudo bem com vocês? Uma ótima tarde, um ótimo dia, uma boa noite, né, para quem está assistindo essa transmissão aqui à noite, né? No caso a gravação dela, né, não a transmissão em si. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que está ligado à questão de finanças, dinheiro, parnassá, né? Nós vamos falar sobre aspectos da alma e a questão do dinheiro. Ou seja, vai tratar a questão pai e mãe, questão emocional e a dinâmica do dinheiro, trazendo também uma visão judaica sobre a questão do dinheiro, né? Para quem não sabe, né, eu acredito que todo mundo que está me assistindo pelo canal do YouTube já sabe disso, mas para quem não sabe, eu procuro trazer terapias, não apenas com a visão da psicologia, mas da epigenética e também do judaísmo, certo? Da sabedoria milenar que ajudou, né, o povo judeu a se manter vivo, se manter próspero até os dias de hoje, depois de tanta perseguição, ok? Eu já quero agradecer a todos que estão entrando nessa live, sejam bem-vindos. Rosa, seja bem-vinda. Rosivaldo, seja bem-vindo. Jean Pires, seja bem-vindo. Carol, seja bem-vinda. Aqui eu não sei qual que é o nome da pessoa, mas está como Elite, seja bem-vindo. Todos sejam muito bem-vindos, não sei se é a primeira vez de cada um aqui, mas se sintam muito bem-vindos nessa live, certo? Então já vou começar o conteúdo de pronto, depois provavelmente eu vou abrir um espaço para perguntas, se tudo der certo, se a live seguir tudo nos conformes. Eu vou também dar oportunidade, não vou prometer, mas talvez, né, dê para a gente fazer pequenas consultas aqui de forma gratuita. Vamos ver como é que vai ser a dinâmica dessa live e aí depois nós veremos se conseguimos aplicar tudo o que eu desejo, no caso, aplicar aqui com vocês, tá bom? Paulo, seja bem-vindo. Sandra, Júnior, Marcos, seja bem-vindo. Marcos Maria Zeferino, Valdeci, Fátima, seja bem-vinda, Fátima. Ok, vamos começar então o conteúdo de hoje. Vamos começar pelo aspecto de qual que é a visão judaica em relação ao dinheiro, né? O primeiro ponto que é importante falar aqui para vocês, antes de eu começar a ler qualquer tipo de texto, é já adiantar que o judaísmo ele não vê o dinheiro meramente como questão material, só questão material. Há outros aspectos ligados à questão do dinheiro, né? E esses aspectos vão em todos os níveis, desde o material ao emocional, até chegando ao ponto do espiritual, certo? Então, já vou adiantar muita coisa aqui. O judaísmo ele vê que o dinheiro ele é o resultado de um equilíbrio entre todas as áreas da vida. Ele não é, um dia que você vai lá, faz tal ato e aí você fica rico. Não é isso. São atos diários que você vai fazendo para alinhar a tua alma, para que no fim tu tenha êxito na tua casa, no teu casamento, êxito com os teus filhos, consequentemente êxito no dinheiro também, tá bom? Então vamos lá. Na tradição judaica clássica, dinheiro nunca foi visto apenas como matéria. A Torá diz assim, que Hu hanoten lecha koach lasot ha'il, que basicamente significa é ele quem te dá força para produzir riqueza. Devarim 8:18, livro de Deuteronômios 8:18. Isso significa quem que dá força, de onde que vem, né, a força para a gente ganhar dinheiro, vem de quem nos criou. No judaísmo se acredita assim, que é Deus, né, vamos falar uma linguagem que todo mundo entenda, é Deus que te dá força para prosperar, é Deus que te dá a energia, a vitalidade para prosperar. A grande questão é se tu está usando essa vitalidade da forma correta, né? Eu acredito que o maior problema é que a gente não usa da forma correta. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje também, tá bom? Então os comentaristas importantes como o Ramban, o Sforno, explicam que o versículo não fala apenas de dinheiro aqui, mas da capacidade interna de se gerar sustento, tá bom? Ou seja, capacidade, né,
ou seja, a prosperidade é igual a capacidade psíquica mais estrutura interna, que é essa estrutura emocional que eu estava conversando aqui com vocês, mais a permissão emocional. O que seria essa permissão emocional? Às vezes tu tem a capacidade mental, né, para gerar riqueza, você tem a capacidade emocional para gerar riqueza, mas você não tem uma permissão interna, você mesmo não se permite, você se sabota, tá bom? Você acaba se sabotando na hora de ganhar o seu sustento, tá bom? Antes de mais nada, só para clarificar algumas coisas aqui para algumas pessoas que estão perguntando, eu não sou rabino, tá? Eu não me coloco como mestre de Torá, nem nada disso. O intuito aqui é trazer uma aula mais focada na questão do ajuste da alma. Para quem não sabe, eu trabalho com terapia, tá? Então meu foco é na terapia. Mas sim, eu estou fazendo o processo, né, para fazer o tribunal de conversão na ortodoxia, no judaísmo ortodoxo. Então, sim, eu frequento uma sinagoga ortodoxa, tudo certinho, e, né, futuramente vou realizar a conversão, tá bom? Só para que todos entendam já de pronto, certo? Então, tudo que eu estou aprendendo, que eu já aprendi ao longo desses últimos anos, né, que eu já estou já há anos nesse processo, eu procuro passar um pouquinho para as pessoas dentro do que me é permitido, dentro do que os meus rabinos eles permitem eu passar, que eu não posso passar como se eu fosse um rabino, eu não posso me intitular o que eu não sou, né? Haz Shalom, Deus nos livre de fazer isso, né? Eu passo só dentro do que eu posso, tá bom? Então é basicamente isso. De nada, José, seja muito bem-vindo, tá bom? E as demais pessoas que estão entrando, sejam bem-vindas aí a essa transmissão. Então, voltando ao ponto, tá? O judaísmo, os sábios de Torá, eles não veem que o dinheiro, que a gente chama de parnassá, no caso é a provisão, tá? A provisão da pessoa, ela não vem por conta, tá? Apenas de um bom negócio que ela faz, não, é uma somatória de coisas. Então, o Talmud, tratado de Beitzá, afirma que o sustento anual da pessoa ele é decretado, mas depende de como ela se posiciona. O que acontece? Todo ano novo judaico, que a gente chama de Rosh Hashanah, ali se é decretado o sustento da pessoa para o ano inteiro, né? Ou seja, quanto que ela vai ganhar, se no ano inteiro ela vai ganhar 50 mil, 60, 100 mil, né? 200, 300 mil, tudo isso se é decretado ali. As métricas para se ser decretado o que é, o quanto vai ser, se vai ser menos ou mais, isso aí eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu já vou adiantar também, dar um pequeno spoiler aqui, que tem a ver com como é que tu agiu durante o teu último ano, né? Se você foi uma pessoa boa, se você foi uma pessoa honesta, tratou seus negócios com seriedade, se você tratou, por exemplo, o homem, né, a sua esposa, com respeito, enfim... se analisando toda a vida da pessoa, se faz um balanceamento, aí se é decretado. Isso que dentro do judaísmo se é acreditado, se acredita nisso, né? Não é uma coisa que eu quero impor aqui para as pessoas, mas é algo que se acredita, tá bom? Então, vamos continuar. Então, isso abre uma ponte bem importante. O dinheiro não depende apenas de esforço, mas de estrutura interna que a pessoa construiu durante o seu último ano, ou até durante a sua vida. Ok? Quem não investe em si mesmo, quem não investe em estrutura interna, não tem o que a gente chama de recipiente para receber a abundância na sua vida. Tem muita gente que acaba recebendo, mas o dinheiro acaba se fugindo pelos quatro cantos da terra, né? Por quê? Porque o recipiente está quebrado, está com um defeito. Imagina como se, por exemplo, esse copo d'água, imagina como se a água que está aqui dentro fosse dinheiro, tá bom? Se tivesse um buraco aqui, uma rachadura, essa água ela ia vazar aos pouquinhos. Esses vazamentos, né, eles são, por exemplo, um problema no carro, um problema, não sei, com o pet, né, o pet fica doente, tem que levar no pet shop, na veterinária, na verdade, né, para curar ele e tudo mais. E, claro, não é só por esse motivo que isso acontece, né, tem vários motivos pelo qual os problemas da vida vêm, mas também não é um ponto que a gente vai entrar aqui, senão vamos desfalar do assunto. Então, estrutura familiar como raiz de capacidade de sustento. Outra coisa que se acredita muito, não só pela ótica judaica, mas também da psicologia no geral, é que a estrutura familiar que a pessoa tem
pode, de certa forma, influenciar muito na questão do sustento. Eu não vou falar que é uma forma determinista, por exemplo, a pessoa teve uma família ruim, ela vai ser pobre. Não, não é isso. Não. A gente vê que na realidade tem pessoas que conseguem quebrar essa barreira de, teve a família ruim, também a vida vai ser ruim. Não, tem gente que consegue superar isso. Tem gente que era pobre na infância e hoje, né, conseguiu ali um bom sustento, consegue viver bem, né? E muito bom para ele, tudo isso é muito bom, né? Na literatura, né, rabínica, pai e mãe representam forças e estruturas da psique também. Mesmo sem usar termos místicos, o pai representa direção, limite, sustentação e autoridade. Então vamos focar nesses pontos aqui. O pai dentro da casa, ele representa direção, limite, sustentação e autoridade. Uma pessoa, ela não consegue prosperar em qualquer área da vida dela se ela não tiver essas 4 coisas. Ela precisa ter uma direção de vida, ela precisa ter uma visão até onde ela quer chegar, ela precisa ter limites claros. Não, eu não vou, né, vou me cuidar para não virar um viciado em tal coisa, para não torrar todo o meu dinheiro com tal coisa, né? Ou seja, vai estabelecer limites de gastos e até limite de relações. Não vou me relacionar com tal tipo de gente porque isso não é para mim, eu sei que esse tipo de gente pode me prejudicar em todos os sentidos, né? Sustentação, tu ter como é que eu posso falar, uma estrutura autossustentável na tua vida. A pessoa que investe em si mesma, ela é autossustentável, ela nunca fica sem serviço, ela nunca fica sem fonte de renda. Às vezes ela pode até ficar sem por uma questão, às vezes, de não estar com muita vontade de correr atrás também, né? E autoridade, já que entrou o quesito da imagem que a pessoa se vê, né? Por exemplo, se ela teve um relacionamento ruim com o pai dela, ela vai sempre se sentir menos que os outros. Isso também depende muito de como era essa estrutura de relacionamento. A última aula que eu fiz, que eu postei no YouTube, eu falei sobre as tríades familiares, as 8 tipos de tríades familiares. E depois eu também falei sobre os 12 tipos de pais. E aí a gente viu que cada tipo de relacionamento, né, pode influenciar de uma forma negativa ou positiva na vida da pessoa. E as formas negativas e positivas, elas variam muito, né? No Zohar, que é um livro, uma obra sagrada, né, dentro do judaísmo, que a gente diz que é o pilar, o foco ali da Kabbalah, né? Pai e mãe são chamados de 2 canais pelos quais a abundância desce. Então, o pai e a mãe, eles são um dos primeiros pontos, assim, que influencia na chefa, ou seja, no fluxo de abundância que vem na vida da pessoa. Lembrando que isso é uma influência, isso não é determinismo, né? A gente é contra-determinista, a gente não acredita no determinismo. A pessoa teve uma criação ruim, vai ser ruim, que nem eu acabei de falar, tá bom? É bom eu repetir termos para que isso fique bem fixado na mente de cada um, tá bom? Então, se a relação com esses canais for distorcida, o fluxo também se distorce, ou seja, a influência, né, na área das finanças ou na vida no geral vai ser um pouco caótica. Aí cabe à pessoa ela ir se ajustando. E se ajustando significa ter um relacionamento bom com seu pai e com a sua mãe, porque às vezes isso é impossível, né? Convenhamos, isso é impossível. Eu sei que tem vários terapeutas aqui na internet, né, no TikTok, que pega e parece que tenta empurrar assim, goela abaixo, que a pessoa tem que conviver com pai e mãe. Só que, sejamos realistas, tem casos que isso não é possível, isso não é nem um pouco possível, né? Tu não sabe qual foi a criação daquela pessoa. Às vezes é fácil, né, o terapeuta ali e tudo mais, ele só falar, né, só sair falando, você tem que ter um relacionamento bom com o teu pai. Mas tu sabe o que o pai dessa pessoa fez para ela? Você não sabe, né? Você não sabe, é fácil você generalizar. As coisas não funcionam dessa forma. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela
sofreu agressões do pai, muitas e muitas vezes, agressões verbais, físicas, de todo tipo. Não é a mesma coisa para essa pessoa se relacionar com o pai no futuro. Comparando com alguém que teve uma relação saudável, não é a mesma coisa. Né? E então, qual é o tipo de relação saudável que a gente pode ter? Não é a questão de tete a tete, mas é de ela estar bem com o pai dela dentro dela. Né? Ou seja, a imagem que ela tem do pai dela está bem dentro dela. No sentido dela entender o porquê que o pai dela fez aquilo, do porquê que ele feriu ela, do porquê que ele, não sei, bateu nela, proferiu palavras duras e tudo mais, né? Ela entender isso. E como é que se entende isso? Entendendo um pouco como é que foi, provavelmente, a infância do pai ali, que acabou agindo de uma forma autoritária, rude e tudo mais. Né? Aí você consegue ter uma coisa chamada empatia. Aí, através da empatia, tu consegue compreender, opa, pera lá, ele foi, né, sofreu muito mais do que eu na minha infância, então ele só deu aquilo que ele recebeu. Eu tenho culpa necessariamente para receber tudo aquilo, foi justo eu receber tudo aquilo? Não vou entrar nesse ponto, mas o principal é, isso não vale muito a pena a gente investigar a fundo. O que vale a pena é, ok, aconteceu, agora resiliência, né? Resiliência na vida. Então, o Freud mostrou que o inconsciente molda comportamentos financeiros também, através da psicanálise, né? Estudos psicanalísticos posteriores demonstram que conflitos com figuras parentais influenciam na relação com a autoridade, ou seja, isso vai influenciar no emprego, a forma que a pessoa se porta com os seus clientes e uma série de fatores, né? Outro tipo demonstra que a culpa inconsciente pode gerar autossabotagem financeira, que é a que eu expliquei. Às vezes a pessoa tem capacidade emocional, tem capacidade psicológica, tem todas as habilidades, até físicas, só que ela fica se sabotando toda hora. É a mesma coisa, vamos colocar eu como exemplo, né? Vamos dizer, eu estudei um monte a respeito sobre emoções, sobre a psicologia, sobre o judaísmo e a psicologia, né? Eu tive aulas com professores, com rabinos que uniram a psicologia com o judaísmo, e aí eu domino isso, só que em vez de utilizar isso para o bem e ensinar e ajudar as pessoas, eu fico me sabotando. Não, porque eu sou menos, não, porque eu não tenho tantos seguidores, não, porque o meu alcance ele é insignificante, né? Então, seria dessa forma. Ou, vamos botar outro exemplo, um mecânico, foi lá, estudou, fez vários cursos, tem anos de profissão, né? Mas aí chega um ponto da vida que ele começa a sabotar. Não quero mais fazer isso, porque eu não sou tão bom, né? Porque o meu sonho é abrir uma mecânica, mas eu acho que eu não sou capaz de abrir uma mecânica, porque isso, porque aquilo. Então ele fica se sabotando. E qual é o porquê? O porquê que isso acontece? Muitas vezes é uma culpa interna, é uma voz interna que fala que ele não pode, que ele não vai conseguir. Isso vem muito da criação da pessoa, né? Outra coisa que demonstra nos estudos psicanalísticos, às vezes eu, né, acabo trocando as palavras. Então, é a identificação inconsciente com o sofrimento da mãe, que pode gerar bloqueio ao sucesso, né? Então, o filho, ele vai ter uma tendência, muitas vezes ele tem uma tendência, né, a sofrer as dores dos pais. Não vou falar só da mãe, mas eu vou colocar nos dois pontos, as dores dos pais. Então ele toma aquelas dores para ele. Isso faz parte de uma tríade, um tipo de tríade familiar, né? Que é o filho super responsável, tá? Que ele pega os problemas financeiros da casa, ele pega os problemas entre os pais e ele coloca como se ele fosse o responsável por resolver aquilo, sendo que ele não é, né? Isso causa uma série de problemas, porque ele não vai estar só carregando o fardo dele, ele vai estar pegando o fardo dos pais dele, que é muito maior, é muito pesado para ele naquele momento, certo? E ele vai tentar, né, digamos assim, cuidar daquilo lá, só que ele não tem capacidade nenhuma para cuidar daquilo lá. Então, o que vai acontecer? Ele vai se exaurir, vai ficar cansado, vai querer desistir,
vai ver que não tem tanta força que nem outras pessoas que têm a idade dele, e ele não vai entender no fim por que ele está sem força, mas é porque ele pegou responsabilidades que não era para ele pegar, certo? Carl Jung descreveu arquétipos de pai e mãe também como estruturas universais de psique, né? Então ele bota coisas bem parecidas com o que a gente já falou. O pai, o saudável, né? Ele traz ordem, direção, capacidade de se posicionar como pessoa, em questão de caráter, em questão de personalidade, certo? Agora, quando a pessoa ela é tratada, ela vive, né, ou viveu com um pai ferido, um pai com problemas, muitas vezes isso vai trazer dificuldade com a autoridade, medo de crescer e problema com reconhecimento. Talvez você já tenha escutado alguma vez alguém falar: não, porque eu não quero ser rico, porque o dinheiro destrói as pessoas. Será que isso é geral? Será que isso realmente se enquadra para todo mundo, né? Às vezes é só uma desculpa para realmente você não sair da sua zona de conforto, de você arriscar, né? De você não arriscar, de você ficar ali parado, para que aquela voz interna de culpa, de crescer, não fique te acusando, né? Vamos ver aqui, ó, tem algumas perguntas, vamos ver. Agora sou órfão de tudo, sem pais e avós. Isso trava a prosperidade? Isso vai depender muito da forma com que você vai lidar com isso, tá bom? Não é definitivo, você perdeu seu pai, sua mãe, seus avós, né? Primeiramente, meus pêsames, né, pelas suas perdas, que a Shen, né, o Criador, ele venha consolar o teu coração, certo? Então, isso não é definitivo. Só vou fechar a janela aqui que tá vendo alguns barulhos externos. Então, não é definitivo. O que vai definir como é que vai ser as suas finanças é como você vai lidar com esse luto, né? Como você vai lidar com esse luto, se você vai estender ele ou se você vai, né, criar uma posição de resiliência e superar ele. Por exemplo, o período normal de luto, para que você entenda se você já passou isso ou não, se você já está excedendo, isso está te prejudicando, o período normal, tá, de luto de uma pessoa é 12 meses. Passando 12 meses, isso já é problemático, já é bom pegar um terapeuta, já é bom pegar alguém aí para te auxiliar nessa questão, tá bom? Depois eu vou abrir um espacinho bem bom aí para perguntas, tá? Fiquem aí, não vai demorar muito. Eu vou passar um conteúdo assim bem mastigadinho para vocês. Aí vocês vão poder fazer as perguntas que vocês querem fazer. Eu vou responder com muito prazer a todos, tá bom? Fique aí, pessoal, não saiam, fiquem aí, tá bom? E se puderem dar like para chamar mais pessoas para ter acesso a esse conteúdo e serem auxiliadas, eu agradeço, tá bom? Então, arquétipo da mãe saudável, tá? A mãe, ela vai trazer segurança para prosperar, permissão para receber e estabilidade emocional. Então, aqui também é o contrário. Se a mãe ela não está bem, vai trazer culpa a ganhar dinheiro, né? Sensação de prosperar, que prosperar é trair a família, né? E medo de abandono, se a mãe não for saudável. Então, vai identificando essas questões. Você tem medo, né, de prosperar? Você tem culpa por ganhar dinheiro? Você tem a sensação que quando tu prospera, tu tá traindo a tua família, tu tá sabotando a tua família? Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Tu tem medo de ser abandonado pelo teu cônjuge? Tu tem medo de ser abandonado pelos teus clientes, né? Você tem medo de tudo isso acontecer? Então, talvez seja porque tu teve uma infância um pouquinho conturbada em alguns aspectos e você não percebeu. Com isso tudo, eu não quero culpabilizar os seus pais e muito menos você. A gente está só trazendo um ponto de entendimento para você entender como é que foi o teu desenvolvimento para hoje você tomar uma ação, uma atitude resiliente sobre o que aconteceu para que você consiga seguir sua vida feliz, tá bom? Então, pesquisas em psicologia de desenvolvimento mostram também que crianças que crescem em um ambiente com conflito parental, né, tem maior instabilidade financeira na vida adulta. Que nem eu falei, são tendências, tá? Outros estudos, né, longitudinais indicam que a autorregulação emocional na infância influencia a renda futura, certo? E também tem uma teoria do apego,
né, que a segurança emocional na infância correlaciona com a estabilidade profissional e adulta, ou seja, a gente entrou num ponto aqui espiritual do judaísmo e tal, mas a gente está percebendo que não é só esoterismo, não é só espiritual. A gente tem dados científicos já comprovando isso que eu falei para vocês até agora. Então, o que a gente consegue entender? Que é desenvolvimento emocional, o desenvolvimento da estrutura interna, aqui nas emoções e aqui na nossa cabeça, vai definir muito, né, o nosso sustento, a forma que a gente vai ganhar dinheiro também. Então, dinheiro não entra apenas pela competência, que essa aqui é uma das piores visões que a sociedade tenta enfiar na cabeça das pessoas. Não é só por competência, tem muita gente aí extremamente competente, né, formados em engenharia, medicina, uma série de, assim, ó, de formações incríveis e não está conseguindo atuar na área. Por que isso, gente? Porque, é dinheiro. Não é dinheiro só. Não é só questão, porque ele ganha menos. O médico ganha menos. O médico pode ganhar de 10 mil a 20, a 30, 40 mil por mês. Por que um médico escolhe trabalhar de Uber? Por que um engenheiro que também pode ganhar em torno de 10, 15, 20, 30, 40 mil no mês, quer trabalhar com empregos simples? Não criticando Uber, não criticando motoboy, são empregos dignos, tá bom? Tem gente que ganha muito bem com isso, né? Graças a Deus por todas as profissões, né? Porque nós precisamos de todas elas, né? Mas a questão que a gente está entrando aqui é o quê? Porque uma pessoa, ela gasta 100, 200, né, para cima, 200, 300 mil em uma formação e no fim ela não exerce a profissão na qual ela se formou. Poxa, tem alguma coisa errada aí. Ou por que ela não utiliza aquele conhecimento para absolutamente nada? Nem para produzir conteúdo na internet, não sei. Por quê? Por causa que tem alguma coisa errada aqui. O acusador interno, né? Ou na consciência dela, no qual está travando o fluxo para ela conseguir aplicar aquilo na vida dela, ela manifestar aquele conhecimento, né? Que existe o processo de você aprender, você interiorizar e conseguir manifestar. E muita gente trava nessa hora de manifestar por conta dos acusadores internos que eles vêm, né, das diferentes tríades familiares, tá bom? Agora, pessoal, eu vou abrir um espacinho para perguntas, tá bom? Vocês podem fazer perguntas sobre questões financeiras. Lembrando que essa aula aqui, essa live que eu estou fazendo aqui, até onde eu fiz até agora, é a primeira parte entre várias aulas que eu vou fazer sobre esse assunto. A gente vai discorrer, né, vai continuar discorrendo sobre isso em outras lives, né? Vamos ver então. Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre esse assunto? Você acha que é alguma parte das suas emoções que está travando as suas finanças? O que você acha disso que eu falei? Primeiramente eu vou subir aqui, né, que eu vi que tinha algumas outras perguntas, ou comentários, no caso, não necessariamente perguntas. Ana Paula, Juliana. Ok. Pessoal, pode comentar, não tenho medo de comentar, tá bom? Eu tô aqui para responder perguntas, dar atenção para vocês, tá? Caso não haja perguntas, eu vou seguir um pouquinho mais com o assunto, né? Porque eu tirei realmente esse tempo aqui para fazer live aqui na plataforma para vocês, para todos que vão assistir, né, também. Deixa eu ver, Shalom, Heloísa, Garcia. Sejam todos bem-vindos.
Uma oração para melhorar a vida financeira. Será isso no judaísmo? Será que existe orações que podem ajudar na vida financeira? A resposta é sim, né? Porém, tem que se ter uma consciência específica a respeito disso, tá? E a consciência principal é, a oração ela vai ajudar? Vai, com certeza vai ajudar. Mas ela não é o todo. O que eu quero falar com isso? Não é magia, não é mágica, não é promessa vazia, né? É você aplicar esses conhecimentos, por exemplo, que eu falei aqui no estudo, junto, né, com a oração. Agora, quais orações podem auxiliar nisso? Tehillim 13, né, que é o Salmos 13, Tehillim 23, Tehillim 36, 34 também, né? O 108 ajuda também nessa questão da prosperidade. O 145 é o principal, que a gente utiliza, olha, 3 vezes por dia, pelo menos. Né? No mínimo a gente recita o 145, só que a gente recita sempre em hebraico, porque a gente acredita, né, é dito pelos sábios que o hebraico ele é a língua que mais tem força nessa questão das orações, né, nessa questão das petições, né, nessa questão também de súplica, tá bom? Aí você pode falar, tá, mas eu não sei falar hebraico, o que eu faço? Aí você compra um livro, né, que nem esse aqui, peraí, que nem esse aqui, por exemplo, que ele é um livro de salmos que tem o hebraico transliterado, tá? Que tem o hebraico normal, e aqui, se você notar bem, ele está transliterado, e aqui abaixo tem a tradução dele, tá bom? Aqui é a tradução, aqui ele é transliterado. O que é a transliteração? É a pronúncia em hebraico, né? É as palavras em hebraico escrito com as letras do Ocidente, não com as letras do hebraico em si, tá bom? Então isso facilita muito a vida, tá? Vamos ver. Pode perguntar, pode falar, pessoal, fique à vontade. Shalom, Davi, seja bem-vindo. Pergunta muito boa aqui, ó. Tem que obedecer os mandamentos para ser próspero? Quais são os principais dos 365? Primeiramente, né, o primeiro ponto que é importante a gente falar, só para fazer uma pequena correção, tá? São 613 mandamentos, tá? De Oraita. O que é de Oraita? É de Torá, tá bom? Agora, é necessário obedecer todos eles para ser próspero? Depende da ótica, né? Pela ótica do judaísmo, pro judeu, com certeza ele tem que cumprir os mandamentos, ele precisa cumprir. Agora, a pessoa que ela não é judeu, ela não fez o Giur, ela não é de uma família judaica, etc. Ela precisa cumprir os mandamentos, ela precisa cumprir os mandamentos de Noah, que a gente fala, né, que é os 7 mandamentos de Noah. Daí a gente inclusive chama essas pessoas que cumprem esses 7 mandamentos de Binei Noah, né? Que envolve o quê? Honrar pai e mãe, adorar somente a Deus, né? É um pouquinho semelhante às leis, aos 10 pronunciamentos que a gente diz, né? 10 mandamentos, aos 10 pronunciamentos, né? Eu vou botar aqui para vocês. Espera aí. Chegou a dar problema. Tá. Então é não fazer idolatria, não blasfemar, não assassinar, não matar, né? Não roubar, não praticar imoralidade sexual, adultério, você ter relação com várias pessoas, não comer um membro do animal vivo e estabelecer tribunais de justiça. São 7 mandamentos de Noah.
Se você é gentil, você fazendo isso, tu já consegue ter mais sucesso na tua vida, né? Você cumprindo esses mandamentos aqui. Aí, claro, tem outras coisas que envolvem esses detalhes que eu estou falando aqui hoje, né? Que auxilia você na tua prosperidade, tá bom? Na verdade, tem muita coisa que o gentil ele pode fazer que pode auxiliar na prosperidade dele, assim como para o judeu também tem muita coisa, né? Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Deixa eu ver, até pulou aqui. Mas eu vou dizer, o principal mandamento é você acreditar em Deus, né? É acreditar somente nele, que ele é um, que ele não é 3, ele não é 4, não é 5, que ele é um, né? Não blasfemar, entendeu? Não assassinar. Aí a pessoa pensa, tá, mas eu não mato, né? Só que o matar no judaísmo é diferente, pessoal. Matar não é só você ir lá cravar a espada em alguém, dar um tiro na pessoa. Não, o matar, ele é você falar mal, é você fofocar, por exemplo, é você inventar uma calúnia sobre outra pessoa. Tu tá matando a honra daquela pessoa. O matar no judaísmo é você envergonhar o outro na frente de outras pessoas, de um grupo de pessoas. Isso é assassinato, isso é matar, né? Porque quando fala, muita gente fala, mas eu não mato, eu não roubo, não sei o quê. Pera lá, você fofoca? Quem não gosta de uma fofoquinha? Então você é um assassino. Em menor grau, mas você é um assassino. Para vocês entenderem a seriedade, né? E o Lashon Hará, já entrando nisso, o Lashon Hará é fofoca, tá? É uma das coisas que mais traz pobreza hoje em dia para as pessoas. Não só hoje, sempre trouxe pobreza né, e desgraça para a vida das pessoas. Mas eu falo que é o que mais traz hoje, porque hoje parece que as pessoas são muito mais... Não sei, não vivi nas outras épocas, né? Mas enfim... Mas pelo que a gente vê, as pessoas hoje elas são muito menos educadas, né, do que antigamente. Você usa esse chapéuzinho engraçado por quê? Esse chapéuzinho aqui ele se chama kippah, tá? Isso aqui representa... Eu não vou entrar em muitos detalhes, tá? Mas isso aqui primeiramente eu uso porque é uma lei judaica, tá? O homem ele utilizar, tá bom? E em termos um pouquinho mais profundos, isso representa o temor, né, do povo judeu em relação ao Criador. E lembrar que sempre tem alguém que está acima de nós, que sempre tem alguém que está sobre a nossa cabeça. A gente nunca é, né, 100% acima de tudo. A Hashem sempre está sobre nós, sempre está nos guiando, nos cuidando, nos observando, né, vendo se a gente está fazendo errado ou certo. Então, tem vários significados, sentidos, tá? Mas não vou entrar em termos profundos. Aqui muitas perguntas, né? Perguntas variadas de todos os tipos, mas são bem-vindas. Qual a sua visão sobre a guerra entre Israel e a Palestina? A minha visão ela é um pouquinho polêmica, tá? E a maior parte primeiramente, já atualizando para vocês, já falei isso no início da live, mas vou falar de novo. Eu estou em processo de conversão na ortodoxia, né? Eu vou na sinagoga ortodoxa, já estou há um bom tempo nisso, já estou estudando já há anos, né? Para fazer a conversão. Então, já vou deixar bem claro, primeiramente isso, né? Mas a minha visão, ela vai muito de acordo com o judaísmo Haredi ortodoxo, que para nós é o único judaísmo verdadeiro. Não existe judaísmo reformista, judaísmo conservador, judaísmo messiânico, isso não existe para nós, isso não é judaísmo, né? A maior parte dos zionistas, que são as pessoas apoiadores do Estado de Israel, elas são reformistas, ou são os conservadores, porque os ortodoxos e também os ultra-ortodoxos, que seguem realmente à risca as leis da Torá e as leis judaicas, eles têm algumas opiniões. Não vou falar que todos são contra, tá? Mas alguns têm umas opiniões muito críticas sobre o Estado de Israel. E eu faço parte, né? Eu sou de acordo com essa visão. Que muitas coisas ruins que aconteceram ali, né, durante todos esses anos de guerras e etc., não teria acontecido se o Estado ele tivesse agido da forma que ele agiu,
Basicamente essa é a nossa visão, tá bom? Não que eu quero que hoje o Estado seja invadido e tirem e matem, não quero isso, Hazel Shalom. Hoje está ali, né? Agora tem que orar, né? Pedir para o Criador para que fique tudo em paz e não tenha conflitos, certo? Mas eu sou da opinião que talvez seria até melhor se não tivesse o Estado, porque antigamente, tá, os judeus ali, eles viviam em plena harmonia com as pessoas da região, tá bom? Sim, sempre existiram famílias judaicas vivendo no território de Israel, e elas tinham harmonia, perdão, com as famílias muçulmanas, e tudo bem, todo mundo vivia ok ali, né? Então, eu não acredito que, um ponto muito importante falar, eu não acredito que o Estado de Israel, não a terra é santa, mas o Estado, esse Estado que está aí, ele está 100% aprovado, ou 100%, digamos assim, ok, com o Criador, com Deus, né? E essa é a visão da maior parte dos judeus praticantes, tá bom? Hoje, por exemplo, vão falar, que só 20% dos judeus praticam realmente a Torá no mundo, mas na verdade pelo judaísmo ortodoxo, né, a visão do judaísmo ortodoxo, na verdade só esses 20% são judeus, o resto não é. O resto já age mais, né, como não deveria agir, transgredindo um monte de coisa. Enfim, essa é a minha humilde opinião, tá bom? Eu sei que tem pessoas que vão discordar, todo mundo tem seu direito de discordar e cada um tem suas razões e eu respeito isso. Vamos ver? Deixa eu ver. Peraí. Calma aí, pessoal, que eu estou tentando me achar nas mensagens que elas acabaram ficando um pouquinho confusas. A Juliana perguntou aqui, sério mesmo. Eu sei que parece um pouco contraditório, mas se você pesquisar só um pouquinho, você vai ver muitos rabinos falando isso que eu comentei aqui meio por cima com vocês, criticando o Estado de Israel, né? O Estado de Israel, ele tem leis que vai contra a Torá. Ele tem muitas leis que vai contra a Torá. O próprio Estado de Israel pega estudiosos, ele quer hoje pegar estudiosos de Torá para botar na guerra, para virar, enfim, para virar um mero soldado, entendeu? Com todo o meu respeito aos soldados, mas ele não tem muito respeito pela religião, pelo judaísmo, pela Torá, pela Torá oral. Ele não tem muito respeito, tá faltando de respeito, tá? Shalom, Ismael. Então, os zionistas, em sua maioria, não são de judeus ortodoxos? Exatamente, não são. Eles são reformistas. Para nós, para quem segue, para quem realmente quer seguir a Torá oral, o Shulchan Aruch, né, a Torá no geral, eles são vistos como oposição. Até o próprio judaísmo, até as próprias pessoas que querem realmente seguir o judaísmo. Não vou botar todo mundo no mesmo quadrado, mas o reformismo ele faz uma grande oposição, né, hoje em dia à ortodoxia, tá bom? Ele tem uma oposição muito forte aí contra a ortodoxia e os conservadores, que é quase a mesma coisa também, tá bom? Então, isso é uma coisa que é uma ignorância tão grande das pessoas hoje. Por exemplo, elas veem a guerra de Israel, né? E eu sei que essa falta de conhecimento não é muitas vezes culpa da pessoa, porque, enfim, o que foi entregue para elas foi uma história mal contada, convenhamos, né? Basicamente isso. E aí ela olha os judeus ortodoxos lá e ela pensa, tudo zionista, gosta que a guerra está acontecendo. Não, a maior parte das comunidades Haredi ortodoxas, elas são contra a guerra, elas não são a favor. Também não são a favor da invasão do Estado de Israel,
mas eles não são a favor da matança, né? Não são a favor disso. Então é uma grande ignorância uma pessoa ela se tornar antissemita, anti-judaísmo por conta disso, porque essa decisão ela é uma decisão estatal e não uma decisão religiosa. As pessoas não podem misturar as coisas. Aqui eu não vi a pergunta, é uma lei obrigatória ou não. Qual seria a lei obrigatória? Que acabou pulando aqui. Deixa eu ver. Vocês dizimam no templo? Não, o templo né, foi destruído há 2000 anos atrás. O que a gente tira é uma 10ª parte para caridade. Geralmente tem gente que tem costume a dar para a sinagoga ou para pessoas próximas que estão passando dificuldade, né? Então se tira o 10%, mas não como o dízimo, maaser. É como se fosse uma representação do dízimo, mas não é o dízimo, é de tzedakah, tá? Boa tarde, vocês ainda tem aquele grupo do WhatsApp? Sim, só me chamar, tá, que eu coloco lá de novo. A gente tem um grupo de estudo, tá, pessoal, para quem quiser estudar junto, conversar sobre cura da alma, esses assuntos que a gente está conversando aqui também, a gente tem um grupo, tá bom? Daí quem quiser é só me chamar, tem o link, eu botei o link do meu WhatsApp aqui no perfil do TikTok, não sei se está funcionando. Se não funcionar, me chamem no Instagram ou no privado do TikTok. Vamos ver, é possível alguém sem linhagem judaica possa ser do judaísmo? Sim, é possível sim, né? Para isso a pessoa precisa fazer aquilo que a gente chama de giur, que é mal traduzido como conversão, né? Então a pessoa ela precisa, até ela chegar a fazer o giur, ela precisa abandonar práticas antigas referentes à idolatria, né, referentes à vida de gentil que ela tinha até agora. Como assim, Mateus? Ela não vai mais poder fazer uma série de coisas que ela fazia até então, porque ela vai ter que obedecer a Torá oral e a Torá no geral. Ou seja, a Torá ela proíbe comer carne de porco, ela proíbe comer peixe que não tenha escama, né, tipo cascudinho é proibido comer, não pode comer. É proibido comer em restaurantes no geral, né? Tem várias leis para isso, não vou entrar em detalhes. Então a pessoa vai ter que ir se adequando, por isso que demora. Não é tipo, eu aceito o judaísmo na minha vida, virei judeu. Não, isso não existe. A pessoa vai ter que passar talvez um processo de 2, 3, 4, 5 anos, né? Para mudar toda a vida dela ali, para cumprir todas as leis, né, tudo certinho, para daí, se ela estiver pronta realmente, quando ela estiver pronta, o rabino dela chegar e falar, você está pronta, agora você vai participar do tribunal, do Beit Din, que se chama. Aí nesse tribunal vai ter vários rabinos ali, ok? E eles vão fazer perguntas de lei judaica para a pessoa e vão avaliar se a pessoa está pronta para entrar, né, e deixar do status, deixar de ser gentil, né, das nações para se tornar, enfim, realmente um judeu, tá bom? Então é possível, mas eu não vou dizer que é fácil, porque fácil não é, tá bom? Então tem que querer muito sim fazer a conversão, não é só eu quero, não, tem que se empenhar demais. Vamos ver. Jews. Deixa eu ver. Aqui eles falam para dizimar no templo religioso. Não tem que dizimar nada, o dízimo não existe mais, porque o templo foi destruído. Primeiramente, esse mandamento ele é para judeu, não se encaixa para goi, tá? Isso aí é judeu. Ou para quem está no processo de giur, só quando o templo for construído. Né? Então é um mandamento para judeu, só que o judeu mesmo não consegue cumprir porque não tem templo hoje.
Até dizem que tem formas de cumprir, mas eu não vou entrar nisso porque confesso que eu sou um pouco ignorante de se realmente pode, como é que seria, não sei, não tenho certeza, tá? Aí teria que conversar com um rabino para saber. Mas eu sei que tem muita gente que se aproveita, religiões lá fora, se aproveitam disso, não, tem que dizimar no templo. O templo, o terceiro templo do Beit HaMikdash lá em Israel não está destruído, não tem, então não tem que dizimar nada. Agora, tem que dar obras de caridade para ajudar no trabalho espiritual. Outra história, já muda a coisa, entendeu? Mas não se tem obrigação. É voluntário. A pessoa não é obrigada a dar o dinheiro dela para a sinagoga. Ela não é obrigada a dar o dinheiro dela para rabino. Ela não é obrigada. Não é. Ela não é, ela dá se ela quiser, entendeu? Deixa eu ver. Mais alguma pergunta, pessoal? Querem falar alguma coisa? Pode falar. Lembrando que aqui a gente está falando de terapia, da psicologia e também um pouquinho de espiritualidade, com foco no judaísmo, tá? Lembrando que eu não sou rabino, tá? Também eu ainda não sou judeu, eu estou no processo, já faz um bom tempo, né? Não vou entrar em detalhes, mas já faz anos que eu estou estudando, tá bom? Enfim. Vamos ver. Outra coisa, pessoal, quem quiser fazer uma consulta comigo, inclusive eu estou fazendo essa live até por conta disso, eu estou com valores promocionais, tá bom? Então quem tiver interesse, me chama no WhatsApp ou me chama no Instagram, em qualquer lugar que você conseguir me chamar, me chama que eu vou dar uma olhada depois, tá? Deixa eu ver. Sobre 72 anjos cabalísticos, quem busca fazer teurgia e algo de cabala ou separado a magia angélica, é bom a teurgia ou pode ser perigoso? Bem, você está com umas perguntas muito boas, hein? É perigoso, tá? Não é assim, tipo, vai lá, faz o que tu vê na internet, não é assim, tá? Isso inclusive não é nem um pouco encorajado pelos rabinos e muito menos pelos cabalistas de verdade que moram lá em Israel, que cabalista de verdade é só em Israel, não existe cabalista, né, ativo nas nações. Isso daí é uma abobrinha que as pessoas tentam enfiar para você comprar o curso delas, tá bom? Ou os serviços delas. Então, isso aí é perigoso. É perigoso. Não mexe com essas coisas aí, tá bom? Fica nas coisas básicas. Estuda a Torá no nível básico, que isso vai trazer muito mais benefício para você. E estudar a Torá no nível básico não é você pegar, como as pessoas chamam a Bíblia e isso aí lendo. Não. Você estudar a Torá é você comprar um livro de estudos ou você acompanhar um rabino no YouTube que ensina sobre Torá. Aquilo aí vai trazer um benefício enorme para a tua vida, né? Mesmo você sendo goi, você sendo gentil, isso vai trazer muito benefício. A Torá, ela é vida para aqueles que se apegam nela, tá? Abre a janela que tá calor. Mas muito boa essa pergunta. São assuntos importantes de falar, né? Mas para tu entender muito bem, muito melhor isso, é bom você falar com o rabino, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Vamos ver. Judas Iscariotes foi pro inferno, sim ou não? Por causa de 30 moedas de prata. Bem, isso primeiramente, né? Isso
é uma ótica cristã. Então, referente ao cristianismo, eu não vou entrar em detalhes, muito menos porque eu não sigo o cristianismo, né? Então, não vou saber te dar uma opinião aqui. De acordo, talvez, com o judaísmo, não. Talvez ele não foi, né? Ficou bem vivo, bem feliz, entendeu? A história que tem no cristianismo, ela é diferente da que tem no judaísmo. Esse é um ponto importante de eu falar, tá? Por exemplo, o Messias cristão no cristianismo é uma coisa, no judaísmo a gente tem vários tratados, histórias muito antigas a respeito dele, tá? Era judeu, né, tudo mais, seguiu o judaísmo por muito tempo, etc. Mas teve problemas no meio do caminho. Só que não é exatamente o que não está da mesma forma que o Novo Testamento relata, né? Enfim, não vou entrar em detalhes, tá bom? Deixa eu ver. Pastores usam os costumes judaicos para enriquecer. Sim, tem muito pastor, né, que infelizmente ele acaba se apropriando de artifícios judaicos, né, da cultura judaica, para conseguir mais money, né? Give me money. Depois é o judeu que é louco por money, né? Mas enfim, só uma brincadeira, não vou generalizar as pessoas aqui, né? Procuro sempre agir com bastante cautela, educação, tá? Mas sim, tem bastante pastores que fazem isso. No meio judaico não é visto com bons olhos, tá bom? Ainda mais quando se pega artigos que a gente chama kosher, né? Por exemplo, um talit, que é o que os evangélicos chamam do manto, né? Que o judeu usa para orar, né? Mas é talit, tá? Tem muitos pastores que utilizam, mas a maior parte desses talit que eles utilizam, eles não são considerados talit para nós, eles são só um pano qualquer, entendeu? Agora, se ele comprar um talit kosher, né, que está 100% de acordo com as leis judaicas, aí ele está fazendo uma coisa feia, uma coisa errada, uma coisa que inclusive vai prejudicar a alma dele, né? Ou, por exemplo, um pastor que vai lá e pega Haz Shalom. Haz Shalom é tipo Deus nos livre, que Deus não permite. Ele vai lá e pega uma mezuzá, que é aquela caixinha com pergaminho que bota na porta, kosher, né? Haz Shalom, ele vai prejudicar a vida dele, vai trazer dano, né? Então, realmente tem muito pastor que também se utiliza dos argumentos, né? Que nem a gente está falando do dízimo. Não, porque tem que dizimar no templo, tem que dar para o templo, para a casa do Senhor. A casa do Senhor, né, que está escrito ali, que se refere ao Beit HaMikdash. Não tem nada a ver com a tua igreja na Avenida Paulista ou na Avenida São dos Montes, ali não sei. Não tem nada a ver com a igreja na Avenida Oswaldo Aranha. Não tem nada a ver com isso daí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Mas enfim. Qual o motivo que te fez buscar o judaísmo? Tem vários motivos, tá? Eu não vou conseguir entrar em todos eles. Bezrat Hashem, que Hashem me dê graça, né, e força. E se ele permitir, no futuro eu faço uma live só falando sobre isso. Mas foi desde estudos a também experiências que eu tive, né? Mas muito assim o lado racional também, tá bom? Eu estudei bastante questões de arqueologia, né? Comecei a ver que algumas coisas não faziam sentido ali. Que é isso que a gente está falando agora do dízimo. O dízimo tem que ser na casa do Senhor, né? Mas a casa do Senhor é o Beit HaMikdash, não é a igreja, entendeu? E aí? Por que ficam empurrando o goela abaixo que tem que dar para a igreja, se é o Beit HaMikdash? E se era para o levita, para a família dos Levim? E aí, né? O que mudou? Por que estão fazendo isso se não para arrecadar dinheiro, né? Enfim, vários motivos, vários motivos, tá bom? Vamos ver.
vamos ver. Tem muito comentário aqui, vamos ver. Bastante gente entrando. Que bom. Tá, eu vou responder a partir daqui. Só deixa eu fazer uma coisa aqui. Um pouco do meu celular, senão vai acabar a bateria aqui. Eu vou terminar no meio a live. Você que tipo de judeu? Ortodoxo, messiânico? Nenhum deles, porque eu ainda não fiz a conversão. Tá? Mas eu estou em processo em conversão para ortodoxia, tá? Tudo conforme a ortodoxia. Para mim é a única visão que existe, inclusive, para mim não existe messiânico, reformista, tá? Deixa eu ver. As religiões daqui do Brasil é uma piada. Muita gente se utiliza, né, das religiões para extorquir os outros, infelizmente. Vamos ver. Aqui uma pergunta se eu sigo, né, ou procuro seguir, estudar Hassidut. Eu gosto da Hassidut, mas eu não, se eu falar que eu sou racídico ou algo assim, eu vou estar mentindo, tá? Mas eu gosto muito dos ensinos da Hassidut, tá? Para ser racídico tem que ter feito o Giura, acredito eu. Acredito eu, né? Quanto que o cabalismo judaico se aproxima dos preceitos herméticos? Primeiro ponto, né? Cabala hermética está totalmente destoada do que é a cabala judaica, tá? Tem muita coisa ali que de acordo com a visão judaica, é errado, é abobrinha, é invenção, tá? De pessoas que não entendiam direito os conceitos. Então sempre quando alguém me fala, o que você fala de estudar a cabala hermética? Eu falo, não, estuda a Torá simplesmente, a Torá simples, né? Os níveis mais ok ali, entendeu? E se tu fores querer estudar algum conceito de cabala, estuda com um rabino. Não estuda com, o cara lá dos cafundó que se diz cabalista. Como é que tu sabe que o cara é cabalista? A maior parte desses caras que falam que são cabalistas na internet são fanfarrão. Eles só ficam pintando, né, que são cabalistas, que são o super mago, que são, né, mas não são nada. O que eles fizeram foi comprar um que outro livro de cabala, ler e explicar para as pessoas que não entendiam nada, e elas acreditaram que eles eram o master cabalista do Brasil. Então, muito cuidado com essas coisas de cabala aí, tá? Porque muita gente ensinando abobrinha. Aprende com um rabino. Os conceitos básicos, se tu aprender com um rabino ali, já vai ser, muito bom para ti, tá? Não vai de atrás desses caras que ficam falando, tem que fazer um ritual pro anjo tal. Abobrinha, besterol. É só para quebrar a cara, tá? Cara, essa visão judaica da coisa. Que prateleira linda de livros, Matheus. Amei. Shalom, Simeri, tudo bem? Eu só montei aqui uma nova estrutura, né? É bem grande essa prateleira, vai até aqui no fundo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Deixa eu ver. Até ali, ó. É tanta prateleira que falta livro, né? Eu tenho até que bater uma meta agora, comprar mais livros de judaísmo, né? Mas bem legal essa prateleira, pena que esses espacinhos aqui é só para livro bem pequenininho, assim. Esses livros maiores aqui não cabem, né? Essa prateleira eu não mandei fazer. Ela, na verdade, ela já estava feita, tá? Eu tô alugando o local aqui, tá bom? Mas
É bem bonita. Até botei uma plantinha aqui, ó, para acompanhar, né? Vamos ver. Eu vou subir. Eu tô subindo as perguntas. Se eu demorar para responder, é que eu tô subindo as mensagens, tá? Pessoal, mais um adendo. Quem tiver mais interesse em tudo que eu tô falando, entre em contato comigo, tá? Tanto em relação à questão de psicologia, como questão de terapia, como talvez até pequenas questões que eu posso talvez auxiliar nisso que a gente está falando. Pode chamar sem vergonha que eu respondo, tá? Respondo todo mundo que me chama. Pelo menos faço o esforço, né? Deixa eu subir aqui. Tá, agora vamos descer. Também todo o processo de conversão para ortodoxia. Que maravilha, Ezra. Tudo de bom aí. Você fala do Talmud. Depende, tem tanta coisa que daria para falar do Talmud, né? Aí teria que falar alguma coisa específica. Ah, fala sobre tal assunto. Daí se eu estudei alguma vez esse assunto, ou se algum rabino me ensinou sobre esse assunto, daí eu posso talvez comentar a respeito, né? Para você, o Messias cristão é filho de Deus, ou você acredita que ainda vem outro Messias? Na ortodoxia não se acredita, né, no Messias cristão. Se acredita que o Messias não veio, tá bom? Hoje em dia inventaram a Kabbalah Pop, que não tem nada a ver. Hoje em dia tem muitas modificações, né? Essas modificações são até antigas, tu vai ver. Tem modificações que vêm aí desde o ano 1300, 1400, que foram cristãos que, por um acaso, acabaram tendo contato com algum judeu que sabia um pouco de Cabala e eles inventaram ali o seu próprio sistema. Então, ó, olho aberto, porque muita coisa é baboseira e não dá certo. Chegou até rimar, né? Vamos ver. Fala do Talmud. Quer que eu fale o que do Talmud? Eu já entendi, mas você quer que eu fale o que do Talmud? Herdeira, responde minha pergunta. Vamos ver se eu acho tua pergunta. É que as perguntas estão se perdendo. Aí vai ter que fazer de novo, herdeira. Faz a pergunta de novo aí que eu respondo. Vamos ver? O chat do TikTok está censurando algumas perguntas. Não sei porquê, mas eu estou desbloqueando elas, tá? Vamos ver. O dízimo é para israelitas darem, não é para cristão dar dízimo. Isso, só que até hoje, né, é difícil de ensinar o dízimo, até pro israelita, pro judeu, tá? Enfim, a gente, né, é ensinado a dar o quê? Tzedakah, pelo menos 10% do que ganha, que é como se fosse obra de justiça, mas o tzedakah se tem o costume de dar muito para sinagoga, para obras que estão relacionadas à Torá, a estudo da Torá. Talmud pode falar sobre a idade mínima de 3 anos ou da panela de excrementos de JC. Pode falar da idade mínima de 3 anos. Não entendi a tua pergunta, tá? A idade mínima. Enfim. A questão da panela que tu tá falando aí não seria uma panela, seria uma região
tá? Do que a gente chama de Guerrinon. E essa região tem várias pessoas ali, né? E é uma região onde os apóstatas e os hereges, se eu não me engano, acho que tem outra classificação de pessoa que vai para lá também, mas eu sei que é muito relacionado aos apóstatas e hereges, as pessoas que ensinam, que ensinam errado, que distorcem a Torá, né? Que fazem isso de forma muito compulsiva e tudo mais, e não conseguem consertar, né? Até morrer ali, elas acabam indo para esse lugar, tá? Só que não é aquela visão, como é que eu posso falar, o Guerrinon, ele tem um período X, limite, né? Não é para sempre, mas, dependendo da pessoa, ela fica centenas de anos, ou até pode ficar mais de 1000 anos lá. Ou até mais que isso, tá bom? Mas, novamente, não irei entrar em detalhes. Fica se não fazer o Tikkun. A pessoa vai para lá exatamente. Mas é muito difícil fazer o Tikkun, né? Dependendo a quantas pessoas ela acabou prejudicando pelo ensino errado dela, pela distorção que ela causou ali. Tikkun é conserto, para quem não sabe, né? Por exemplo, é o que as pessoas chamam de arrependimento, tá bom? E arrependimento envolve você sentir o remorso, né, do teu erro e você consertar. Por exemplo, se você roubou 10 pessoas, tu tem que devolver o dinheiro para essas pessoas. Isso é um Tikkun, né? Geralmente se defende que o período de no máximo 12 meses para a alma no Guerrinon, mas não é 12 meses. Essa visão é uma visão do Rabbad e do Daniel de Breslev. Isso não é geral no judaísmo, tá bom? Se tu for estudar com um cabalista, com um Mekubal, ele vai te afirmar que não é 12 meses, tá? Não é todo mundo que fala de Kabbalah na internet, pode ser até judeu, que realmente tu não pode olhar aquela pessoa como um cabalista, tá? Pode olhar que é o quê? É um judeu trazendo conceitos de Kabbalah, mas Kabbalah de verdade, tá? Aí eu vou ter que discordar, não fala que é só 12 meses, tá bom? Eu sei porque eu converso, né, com pessoas que fizeram todo o proceder ali para realmente ter autorização de ser cabalista, estudou 10 anos, né, tete a tete com os Mekubalim lá em Jerusalém, então não é só 12 meses. Eu sei que isso é uma grande confusão, né, isso é muito espalhado, né, acho que principalmente aqui no Brasil, essa questão não é só 12 meses, né? Teve um tempo que eu até cheguei a me incomodar um pouco por conta disso, né? Eu tinha feito uma live para explicar que não era só 12 meses, trouxe tudo, trouxe todas as fontes do Talmud, do Zohar, tudo que o Rabino me passou, eu passei na live, e eu me incomodei legal por conta disso daí. Até eu evito um pouco falar sobre esse assunto, né? Assim abertamente, que eu estou falando aqui agora. Mas foi assim, fonte por fonte, mostrando tudo, que não é só 12 meses. Pode passar, o pessoal pode ficar bem mais de 12 meses, pode ficar anos, né? Então, só para deixar bem claro, isso é uma visão do Rabbad, principalmente, tá? Não querendo me opor, Haz Shalom, né, a Rabbad, não é isso. Mas é para a pessoa ela entender qual que é a linha que ela está seguindo, que aquilo é uma visão da linha dela. Seria esse o ponto, entendeu? Eu tenho Zohar. Será que é kosher esse Zohar que tu tem? A maior parte das vezes não é, né? Enfim. Sim, sempre ouvi dizer que são 12 meses, independente do impacto que ela fez. Mas não é, né? Não é.
Não é. Tem um documentário, tem um filme muito bom que explica sobre isso. É do Yaron Reuven, tá? Eu vou passar o nome dele aqui no chat, vocês procuram. O nome do filme é Guerrinon, tá? Do Rabino Yaron Reuven. Eu vou botar aqui. Eu vou ver se eu consigo escrever quando é que é o chat aqui para o. Um momento. Onde é que eu escrevo aqui, gente? Aqui, ó, comentar. Eu vou comentar aqui. Filme, tá? É um filme no YouTube, tá? Rabino Yaron Reuven. Guerrinon. Tá difícil aqui, gente. Tá? Então vocês procuram ali no YouTube. É um filme de 2 horas, falando todas as fontes e mostrando. Não é só 12 meses. Tá? Não é só 12 meses. Bom. Só um momento. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui do meu outro celular para mostrar para vocês qual que é a capa do... Eu deixei nos comentários, aí vocês procuram depois, tá? Deixa eu ver... Tá difícil aqui, gente. Aqui, ó, é esse aqui, ó, é o primeiro aqui, ó, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Ai. Mas enfim, vocês vão em playlist, tá? Na playlist aqui. Aí vocês vão descer a playlist. Daí vocês podem entrar. Deixa eu ver. Aqui, ó. BH Filmes da Guerrinon. 2 horas de filme, tá? Explicando todo isso que eu tava falando pra vocês aqui. Muito bacana, vou procurar depois, ainda não vi. Assiste ali, tu não vai se arrepender, tá? Vai ser um... Tu vai ter que colocar um Irat Shabai, um temor aos céus gigantesco, e também tu vai ter uma clareza, né? Um esclarecimento a respeito dessa questão do Guerrinon, a visão do judaísmo, etc. É muito bom. Inclusive os ensinos de ética desse rabino aqui é muito bom também. Alguma pergunta a mais, pessoal? Pessoal, lembrando, eu faço consultas, quem quiser fazer uma consulta comigo, tá? Me chama para tirar dúvidas, para fazer, não sei, tratamento terapêutico, né, com base na ciência e também com os conhecimentos do judaísmo. Tudo permitido, eu tenho aval, tá, dos rabinos que eu estudo para fazer isso. Não é, eu faço como eu penso, não, eu tenho aval para isso, tá bom? Então, quem quiser me chamar, estou aí, tá bom? Então, pessoal, a live de hoje era sobre finanças, né, como as emoções não tratadas, elas interferem na questão do dinheiro, do parnassá da pessoa. A gente tratou sobre as tríades familiares um pouquinho, né, de como a tua relação com o teu pai, com a tua mãe pode influenciar positivamente ou negativamente na tua vida financeira. Nas próximas lives, pessoal, eu vou trazer um pouquinho mais a fundo essa questão das tríades familiares, tá? E também a gente vai falar um pouquinho da visão judaica sobre outros pontos que influenciam o Parnassá. Pontos simples, como o dia da semana que você nasceu, né? Tem algumas pequenas influências ali que podem influenciar, né? Que pode acabar mexendo nas suas finanças, tá? Você tem uma interpretação literal ou figurada do livro de Gênesis. No judaísmo, ser estudado cinco camadas, tá?
E dentro das 5 camadas tem diversas vertentes de interpretação dentro do texto. Tá bom? Não sei se eu consegui te responder, mas é tanto um como o outro, tá? É figurado, literal, não literal, tá bom? Mas eu vou dizer que a maior parte do que está ali não é só o que está ali. A Torá, ela é um código, e para esse código ele ser aberto, tu precisa da Torá oral, tu precisa das chaves que abre o segredo, que é os ensinamentos dos sábios, né? Basicamente. Isso, Pshat, Rebs, Drash, Sod, né? Hasdut. Opa, Shalom, hermano. Não, hermana, Maria, né? Maria Zaira. Seja bem-vinda desde a Argentina. Por que só os homens usam essa touca? Isso aqui o nome é kippah, tá? O kippah, ele é para o homem. A mulher, a mulher casada, ela utiliza a cobertura, né? O kitsui rosh, a cobertura da cabeça, do cabelo, tá bom? Então, a mulher ela também tem uma obrigação de cobrir o cabelo, a cabeça, quando casada. Quando é solteira, não tem obrigação. Mais uma pergunta, pessoal? Abri um pouco aqui que tá calor hoje aqui. Pode falar aí, gente. Alguém gostaria de talvez subir e falar alguma coisa? Se bem que eu tô com pouca bateria aqui, né? Agora tá ficando escasso um pouco. Deixa eu ver. Talvez eu consiga carregar o meu celular. Talvez, não tenho certeza. Só um momento, deixa eu ver se eu consigo mexer nisso daqui. Espera aí. Boa tarde, Marlan, boa tarde. Também alguns usam aqueles cachos laterais. Isso se chama peiot, tá? Não é obrigação ter daquele tamanho, tá? Isso aí é costume. Geralmente é da Hassidut, da Hassidut Breslev, enfim, outras Hassidut que utilizam. Por exemplo, a linha que eu sigo não tem costume. Vocês podem ver, né, que eu não tenho eles grandes, mas eu tenho a obrigação de ter o quê? Cabelo aqui do lado. Isso aqui que eu tenho já cumpre o mandamento, já é peiot, né? Eu não posso raspar no zero aqui, é proibido. Sobre o nome de Hashem, por que não é pronunciado o nome de Deus, né? Porque que não se pronuncia o nome de Deus. Horas, porque primeiramente existem vários nomes, né? Vários nomes de Deus, e um dos porquês que não se pronuncia assim aos 4 ventos, a não ser em algumas orações, certos nomes, né? É porque é algo sagrado. Você não pode tratar como algo banal, né? Então, é por isso. Para não faltar, né, de respeito com a santidade do nome. Que é muito grave tu falar o nome de Deus em vão, né? Ainda mais, Haz e Shalom, se a pessoa ela envolver com idolatria, pior ainda. Eu sigo a linha sefaradita também. Eu também, seguindo a linha sefaradita também. Daí a gente não se há o costume, né, de ter o peiot grande. Pão de queijo. Não sou mineiro, tá? Deixa eu ver.
Shalom. Muito bom essa explicação sobre o nome de Deus. Isso é um conceito muito importante de se entender. Os nomes de Deus são sagrados. Tem gente que fica procurando vários nomes de Deus e ficar falando aleatoriamente os nomes de Deus. Cuidado, isso pode destruir contigo. Tá bom? Qualquer descuido aí pode ser fatal para ti. Problemático. Você, seu irmão, tem uma paz maravilhosa, assim, o tempo todo. Você atribui isso à sua religião. Sim, isso é muito... Atribui a Hashem, os atributos bons, né? Com certeza vem daquilo que a gente aprende, né? Porque... Claro, tem um pouco da criação, da nossa criação também. Que a criação também considero... como boa parte dela é influenciada por Hashem também, né? A gente a gente diz, né, que tudo é pro bem, né? Hashem, ele permite situações boas e ruins. Então, tudo é pro bem. Então, realmente, se eu tenho o que eu tenho hoje, até a partir das dificuldades, não que foi Hashem que criou, as dificuldades fui eu que criei, não ele, né? Mas tudo é pro bem, tá bom? Mariam, sou muçulmana, mas gostei dessa explicação, gostei da sua live, parabéns. Ô, Baruch Hashem, muito obrigado. Como é que é? É Salam Aleikum, eu não lembro como é que se fala. É que faz tempo que eu não faço live, sempre vem, né, pessoal do muçulmano aqui, daí Assalamu Aleikum, Assalamu Aleikum. É isso aí. Seja bem-vindo. Quais são os dias que você faz live? Eu voltei a fazer live hoje. Mas o projeto, pessoal, é eu fazer quase todo dia, mais ou menos esse horário e às vezes de noite, tá bom? Ou aqui ou no YouTube. Então, se você quiser sempre estar atento, segue lá no YouTube também. Ou também, né, entra em contato comigo, eu te coloco no grupo de WhatsApp, lá eu sempre aviso quando vai ter live. Sempre é meio forte, né, meio forte falar, mas eu sempre procuro anunciar lá, né, até porque a live de hoje eu não anunciei no grupo, mas enfim. E aí, pessoal, podem comentar e façam perguntas, eu estou aqui para isso nessa tarde, eu estou disposto. Eu conversei com a minha esposa para ficar aqui um bom tempo, tá? Tanto que a gente já faz quase 2 horas que eu estou aqui. Então perguntem, conversem aí, pessoal, não tem problema. Eu estou num abre e fecha dessa janela aqui porque tá complicado a coisa. Deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal, peraí, pra lá. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Quem está gostando da live, segue aí, dá uma força, dá um like. Quem quiser enviar presentes, é muito bem-vindo também. Né? Olha uma pergunta muito boa aqui. A questão financeira é sentimento? Depende do sentimento que temos? Sim e não, tá? A questão financeira, ela vem com um alinhar de 3 coisas que a gente comentou hoje no início dessa live, que é consciência, né? Uma consciência organizada, a tua razão organizada, né? Saudável,
as tuas emoções / sentimentos organizados, curados, tratados, e a tua ação sendo coerente com a soma disso e disso, entendeu? Então é uma coerência, é uma organização, né? E você agir com coerência de acordo com o que está aqui e aqui. Por exemplo, uma pessoa, ela pode estar trabalhando com, vou colocar assim, como engenheiro, um exemplo, tá? Só que aquilo ali só está no nível de ação para ela. Aqui ela está pensando em ser artista e, não sei, produzir conteúdo para a internet, né? Só que ela está ali só agindo nos programas, ali nos cálculos de engenheiro, né? A chance dessa profissão ela ser sustentável para ele no futuro é mínima, porque tudo na vida é assim: pensamos, sentimos, fazemos, entendeu? Então, muitas vezes quando a gente entra em certos pontos de escassez na nossa vida, pode ser várias coisas. Pode ser um desalinhar que sempre teve dentro de você em questão de traumas, né? Com seus pais, ou com pessoas de fora da família, ok? Como também que aquilo que tu está fazendo ali no momento não tem mais coerência com o que está aqui e aqui. Aí você precisa fazer uma série de análises para ver se realmente você está sendo coerente, entendeu? Mas só que eu digo, você analisando o relacionamento, a forma que você vê seus pais, já vai dizer muito sobre o teu financeiro. Se tu tem uma grande mágoa dos teus pais, por exemplo, do teu pai, tu vai ter dificuldade com dinheiro. Se tem problema com a mãe, vai ter dificuldade em manter o dinheiro. Tem gente que fala que é o contrário, né? Não, é o contrário, é a mãe, ela recebe, o pai é você manter, né? Eu sou da opinião que a mãe é o receber, né? Até pela a linguagem judaica, a energia feminina, ela recebe do homem, ela recebe da energia masculina, dentro do aspecto de relacionamento. O homem, ele tem que suprir as necessidades da esposa, ele tem que ajudar a esposa nas suas necessidades, né? Não é a esposa que supre o homem, claro, ela vai ter um amor recíproco em muitas partes ali, mas quem mais vai doar é o homem, né? O judaísmo ensina sobre paciência e perdão. Com certeza, tem várias obras, né, principalmente da Hassidut, que falam sobre isso. Tem obras muito boas, por exemplo, do Shalom Arush, do Rabino, né, Shalom Arush, do Rav Nachman de Breslev. Tem obras, por exemplo, como essa aqui, ó, que é o famoso Pirkei Avot, fala muito sobre a questão de paciência, de sabedoria no lidar do dia a dia, né? Então, sim, esse é um assunto muito, 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 muito tratado, tá bom? Dentro dos estudos. Não sou messiânico, tá? Haz Shalom. Todo respeito às pessoas que, né? Mas não sou messiânico. Falar sobre esse Shalom Bait. Aí teria que falar uma coisa mais específica. O que você gostaria, né, de saber sobre esse assunto? Shalom Bait é paz na casa, é a sinergia entre marido e mulher, tá bom? Para quem não sabe o que é. Para entender os ensinamentos, tem que entender a língua judaica. Muita coisa não, tá, Eliana? Muita coisa tu entende assim, com a pessoa falando português mesmo, né? Ela explicando bem, tu vai entender. Mas tu quer entender, depende do nível de profundidade que tu tá. Se tu tá no nível básico ou tu tá no nível onde só aquilo ali já não basta, aí sim, daí entender a língua
o hebraico, aí é muito importante, com certeza. Gratidão profunda pela energia gasta. Amém. Quem quiser fazer uma consulta depois, tá, pessoal? Só me chamar, tá? Qual é o tema? O tema inicial era prosperidade, de acordo com a psicologia, a epigenética e a visão judaica. Bom? Consulta do quê? Seria uma consulta de terapia mesmo para alinhar a tua vida, tá bom? Tem vários tipos de consulta. Tem uma que eu gosto muito que é a de clareza emocional. Daí você fala sobre sua vida no geral e aí eu trago os principais pontos que estão travando a tua vida, né, no teu principal incômodo. Por exemplo, você está travada financeiramente, né? Aí você quer você quer destravar nessa área. Aí você conta a tua vida para mim, eu vou analisar todos os pontos ali e aí eu vou falar o principal que está te travando, o que você precisa fazer para, né, ir para frente, entendeu? É pago? Sim, tá bom? Quem tiver interesse só me chamar. Uhum. Então, sim, a consulta a pessoa ela paga. Hoje eu ia fazer como se fosse consultas grátis de 5 minutos, só que eu tô com a minha voz quase acabando. Aí vamos fazer assim, ó, para quem quer fazer um teste, amanhã eu vou fazer, né, Bezrat Hashem, Blineder, amanhã eu faço outra live, aí a gente tira um tempinho para fazer essas mini consultas, né, de 2, 3 minutinhos, para tirar dúvidas. Aí se vocês gostarem, né, como é que eu posso falar? Tem uma palavra para isso, agora eu esqueci a palavra, da prova, né, da consulta, acho que é isso. Enfim, se vocês gostarem, daí vocês, né, pegam a consulta no final ali comigo, tá bom? Tá? Então, acho que é isso, pessoal. Eu vou encerrar por aqui. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta. Antes de encerrar, né? Amostra grátis, isso aí. Às vezes, né, foge as palavras da gente. O que você associa a esse aumento da criminalidade pelo Brasil? Olha, esse é um somar de várias coisas, né? Desde iniciativas públicas até uma somatória aí de falta de estrutura familiar, um monte de coisa, tá? Não tem um motivo pelo qual a criminalidade aumenta, são vários e vários que vão somando um atrás do outro e infelizmente acontece isso, né? E claro, a gente tem um sabotador muito grande aqui no Brasil, tá? A gente tem um sabotador muito grande e para lutar contra esse sabotador às vezes não é fácil, né? E eu digo que o sabotador é o próprio Estado, né? Sabota as pessoas, né? Eu não diria só a presidência, isso é uma coisa assim, quando tu olha para todos os lados, tu vê que não é só a presidência, entendeu? O sabotador tá em tudo, em todo, né? Tem que ser resiliente, tem que se apegar em bons princípios para conseguir vencer tudo isso. E Bezrat Hashem, todo mundo vai estar, né? Isso aqui vai estar melhor, né? Tomara. Sim, já virou
É exatamente isso. Muitas máfias, muitos roubos, em tudo, né? Em todos os grupos de serviço público tem máfias, tem roubo, tem escândalo, uma série de coisas. E uma somatória que vem de gerações também é o incentivo às pessoas a não estudar, é o incentivo às pessoas não buscar se evoluir como no sentido de ser e não de ter, né? E isso não é uma coisa só Brasil, é uma coisa global também. Tem outros países que também estão sofrendo com isso. Essa última geração aqui, ela veio muito forte, essa questão do ter e não de ser. De você ser medido pela a quantidade de capacidade trabalhística que você tem, e não medir a pessoa pelo que ela realmente é. Então, ultimamente se busca muito ter em vez de ser. É ruim ter? Não, é bom você ter. Só que o ter não pode anular o ser. A partir do momento que você quebra princípios básicos para você ter, se perdeu. Batata. Que nem dizem. Então, pessoal, vamos ver. Tá caótico, né? Por isso, né, é bom trazer ensino sobre terapia, sobre autoconhecimento, sobre sabedoria, sobre uma boa moral, uma boa ética, né? Porque isso é uma coisa que está escassa, uma coisa que está muito escassa, né? E as pessoas estão cansadas, elas podem admitir, mas elas estão cansadas do mesmo papo furado. Por exemplo, tu abrir essa plataforma aqui, pelo menos para mim, tá? Muito que aparece é o que é política, promessa vazia que tu vai ficar rico, promessa vazia que tu vai ter não sei quantos de seguidor, promessa vazia de não sei o que, é só promessa vazia. A gente vê que é um desespero das pessoas hoje em dia para vender, ficar rico, vender. Chega a ser absurdo. Tem um ditado dos sábios que é bem assim, que eu gostei bastante, que diz bem assim, agora não lembro onde é que está escrito, tá? Mas tem um ditado que é bem assim: a maior parte dos médicos, né, ou os grandes médicos irão para o Guerrinon. Aí, tipo, né, a maioria das pessoas vai ficar, mas por quê? Que absurdo, porque ele acreditou na ciência? Não, calma lá. Não é isso. Vamos ver a explicação. Aí tem a explicação. É que muitos médicos, às vezes, para tratar um paciente, é só tu dar um remédiozinho lá, vamos botar assim, de R$5. Aí não, para ele ganhar mais, ele vai falar que tem que fazer uma cirurgia de R$10.000. Vocês acham que não? Mas tem muito médico que faz isso. Vocês acham que não? Mas tem muito veterinário que faz isso. Vocês acham que não? Mas tem muito dentista que faz isso. Vocês acham que não? Mas tem todos os ramos que fazem isso. Outro dia mesmo eu tenho um cachorrinho, né? Diz, né? Homem casado tem que ter shih tzu, né? Então a gente tem um shih tzu. E o bichinho dá problema, não adianta. Aí levei ele na veterinária. No caso, as primeiras vezes não fui eu que levei, foi a minha esposa. Mas daí foi um dia eu fui junto, né? E o problema é que o cachorro, ele tá com as unhas tão grandes de dragão que ele foi se coçar e ele cortou o pescoço com a própria unha. E acabou infeccionando, né? E aí a enfermeira na veterinária, não, porque tem que fazer 35 mil exames, porque não sei o que, porque vai ter que trocar o spray com o antídoto ali, o antibiótico. Por quê? Porque isso, porque... Eu só olhei pra cara dela e falei, tá, mas não é mais fácil cortar a unha do cachorro? Ela ficou me olhando com uma cara assim de paisagem, assim, tipo... Vamos botar uma palavra, tipo, miserável, me pegou, sabe? Daí aí que eu digo, tem muita gente que faz isso. Então, voltando ao ponto, os sábios falam, os maiores dos médicos vão para o Guerrinon. Aí o que eles explicam é o quê? Como é que tu mede uma pessoa, como é que a sociedade mede uma pessoa hoje?
e ela sendo grande, ela ganhando bastante dinheiro com a profissão dela, né? Só que alguém ganhar bastante dinheiro com a profissão não necessariamente significa que aquela pessoa é honesta na profissão dela, entendeu? E outra coisa, aí entra numa outra questão ali mais de questão de crença, né? Que tem médico que acredita que o que ele faz é que salva realmente as pessoas, né? Que não tem nenhuma força por trás daquilo ali. Isso aí também é outro ponto que eu não vou entrar aqui, mas o principal ponto é o quê? Que as pessoas são famintas. Então hoje a gente vê cada vez mais na internet: ganhe dinheiro, ganhe dinheiro, ganhe dinheiro, ganhe dinheiro. Só promessa vazia. Ah não, porque se você fizer o meu intensivo de não sei quantos mil reais, você vai ficar 100% curado e vai ganhar milhões de reais. Mentira! 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 A gente tem que prestar atenção. É por isso que é bom, então, voltando ao ponto, trazer ensinos assim, sobre moralidade junto com ciência, junto com, né, a questão da crença. Sempre quero ganhar mais, mas ele empreendendo não trata a raiz do problema. Ela empreende. Exatamente. Deixa eu ver. Só para arrancar dinheiro, exatamente. As pessoas querem, muitos hoje só, aqui ó, eles querem o teu bolso, eles não querem te tratar, eles não querem te trazer conhecimento, porque quem realmente quer trazer cura para as pessoas, eu não vou dizer que essa pessoa não vai cobrar, tá? De nada, mas ela vai trazer muito conteúdo gratuito, ela vai trazer muita coisa gratuita, ela vai trazer muita coisa que vai ter muita gente ali que vai assistir e vai sair muito bem daquilo lá, depois de assistir aquele vídeo, aquela aula, né? Aí a gente consegue ver quem é faminto por dinheiro e quem realmente quer ajudar, né? Começa a olhar, ver essas coisas, né? Então, infelizmente, a gente está com uma doença hoje. A doença é um vício, né, de querer extorquir os outros. Porque você cobrar muito a mais no serviço, muito a mais do que ele vale, você não é um bom empresário, você é um ladrão, você é um bandido, você é qualquer coisa menos um empresário. O negócio vale tanto, a pessoa precisa só daquilo, tu vai lá e fica empurrando, né, mentindo, manipulando para ela gastar muito mais do que ela precisa, né? Complicado. Mais alguma coisa, pessoal, vocês querem falar? Tá quase acabando a bateria do meu celular aqui. Então aproveitem o pequeno tempo ainda que nós temos. Mais nada, pessoal, senão eu vou encerrar aqui. De novo, pessoal, quem quiser, tá, conversar comigo, me chama. Eu deixei o link aí do WhatsApp no meu TikTok. Ou me chama no TikTok, ou me chama no Instagram, tá? Tô até abrindo aqui, por enquanto nenhuma mensagem ainda. Certo, pessoal? Deixa eu ver. Mas então é isso aí. Amanhã, Bezrat Hashem, Bli Neder, a gente vai ter mais uma live aí, Bli Neder, Bli Neder, né? Eu permito, né, as pessoas subir aqui, né, no cantinho aqui da tela, para fazer perguntas, tirar dúvidas, tá bom? E aí, se vocês gostarem da amostra grátis, aí a gente faz uma consulta mais profunda outra hora, tá bom? Tudo de bom para vocês, pessoal, até mais. É importante avisar que parte dessa live, não sei se toda ela, uma parte dessa live eu vou colocar no YouTube, tá bom?
Então, deixa eu ver, só responder uma pergunta aqui, meio... Essa aqui eu vou responder porque é polêmica, então às vezes eu tento fugir de polêmica, mas às vezes eu gosto de entrar. Então, o Gabriel falou que você é judeu, ele fez uma pergunta, né? Daí ele falou, você sabia que o Epstein, né? Que é aquele bandido lá, ele era judeu, né? Então, a minha resposta, né, é sim. Eu sabia que ele era descendente de judeu, né? Mas ele não aplicava 1%, né, do que o judaísmo fala realmente para tu aplicar. Existe judaísmo Haredi e judaísmo reformista. O judeu reformista, né, ele não vai seguir a fundo a Torá e a Torá oral. Ele não vai seguir a fundo a religião, em outras palavras, tá bom? Eu não estou falando que o Epstein, não sei, ele era reformista, agora isso aí eu já não sei. Mas a pessoa ela ter sangue judeu não faz ela automaticamente um exemplo de judaísmo. O que faz a pessoa ser um exemplo de judaísmo é ela aplicar a Torá na vida dela. Se ela não aplica, para quem é religioso de verdade, aquela pessoa ela é nada de influência para ela. Ela não representa o povo, tá bom? Isso aí, descendente de judeu e praticante é outra coisa. Por exemplo, eu sou descendente, eu tenho descendência judaica, só que eu estou tendo que fazer conversão. Ué, por quê? Porque não é apenas questão de sangue, gente, tá? É questão de prática, tá bom? Então é isso aí. Isso aqui. Quero responder essa pergunta porque achei boa, tá? Até que é descendente judeu que não nasceu no berço tem que fazer tchuvá. Exatamente. Se é descendente, não era praticante, a família não era praticante, já faz várias gerações que não praticam, tem que fazer conversão, tem que fazer o giur, né? Tem que fazer todo o processo ali conforme a lei judaica para se tornar e ser considerado parte novamente do povo. Isso. O giur. É isso aí, pessoal. Então, tudo de bom. Até mais. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela audiência. Um abraço e Bezrat Hashem. Amanhã a gente se vê de novo. Shalom, shalom. Até mais, pessoal.